E mudança de página no Rotações para passarmos à atividade esportiva, marcada no passado fim de semana pela realização da Taça das Nações na Fórmula Opel. Depois de 2 títulos conseguidos por Pedro Lamy e Diogo Castro Santos, em 90 e 91, Manuel Legião e Pedro Coceiro falharam a conquista da terceira taça, que foi parar às mãos dos pilotos holandeses. Para Portugal, restou a consolação do segundo lugar alcançado. Manuel Legião ocupava a pole position para a primeira corrida da Taça das Nações em Fórmula Opel. No momento da largada, Legião conseguiu ser o mais rápido, seguido de muito perto por Martin Koen, Oliver Martini e Jos Verstappen. Mais atrás, Pedro Coceiro ganhava um lugar a Christian Fischer e subia à 8ª posição. Assim, na primeira volta, Manuel Legião liderava, Koen era segundo e Martini o terceiro. Com o 4º lugar de Jos Verstappen, a Holanda estava em vantagem em relação às outras equipas. A classificação final desta Taça das Nações é estabelecida pela soma dos resultados dos pilotos de cada país. E, é claro, ganham os que conseguirem o menor número de pontos. O grupo da frente foi aos poucos ganhando um ligeiro avanço sobre os restantes concorrentes e as posições pareciam definir-se demasiado cedo. Mas os pilotos não desistiram de tentar obter uma melhor classificação. Oliver Martini foi o primeiro a dar mostras de insatisfação. O italiano aproximou-se de Martin Koen, mas o holandês defendeu muito bem o seu segundo lugar. O seu colega de equipa, Jos Verstappen, continuava a ser quarto. Um pouco mais atrasados, Johnny Hauser, Walter Salles, Magnus Wallinder, Pedro Coceiro e Christian Fischer lutavam pela 5ª posição. Os pilotos rodavam muito próximos, mas a vantagem pertencia a Johnny Hauser. O brasileiro Walter Salles estava na 6ª posição. À 5ª volta, Pedro Coceiro conseguiu finalmente ultrapassar Magnus Wallinder e até ao final da corrida o piloto nacional não voltou a ganhar mais nenhum lugar. Coceiro terminou em 7º. Entretanto, Martin Koen e Oliver Martini já tinham anulado o avanço de Manuel Legião e o holandês procurava todas as oportunidades para superar o comandante da prova. À 13ª volta, Martin Koen forçou o andamento e, embora Manuel Legião tivesse tentado sempre defender o seu primeiro lugar, Koen conseguiu ser mais rápido. Assim, o piloto dos Países Baixos acabou por ultrapassar Legião e passou a liderar esta primeira corrida. Um resultado que, conjuntamente com o 4º lugar de Jos Verstappen, permitia à Holanda colocar-se no primeiro lugar de entre os 15 países que participaram nesta terceira edição da Taça das Nações. A repetição da ultrapassagem de Martin Koen a Manuel Legião a demonstrar a impossibilidade, por parte do piloto nacional, de se defender do seu adversário. No final das 15 voltas ao Autódromo Fernanda Pires da Silva, a vitória foi para Martin Koen. Manuel Legião terminou no 2º lugar, seguido por Oliver Martini. Pedro Coceiro foi 7º classificado. A Holanda liderava com 5 pontos e Portugal ocupava a 2ª posição. Assim, para a segunda corrida, Martin Koen era o pole position e dividia a primeira fila da grelha com Manuel Legião. No momento da partida, Legião deixou-se ultrapassar por Oliver Martini, enquanto que Pedro Coceiro subia ao 5º lugar. Coceiro beneficiou do facto de Johnny Hauser não ter alinhado para esta segunda corrida. O piloto suíço e o seu colega de equipa Christian Fischer resolveram não participar como forma de protesto face à desclassificação de que foi alvo Johnny Hauser no final da primeira manga. Hauser terminara em 6º, mas o escape do seu Fórmula Opel não estava de acordo com os regulamentos e a organização da prova relegou-o para o último lugar. Ainda no decorrer da primeira volta, Manuel Legião aproximou-se de Koen e Martini e ultrapassou-os, o que permitiu ao piloto português assumir a liderança da corrida. Martin Koen passou então a contar com a oposição de Oliver Martini. O italiano procurou bater o seu adversário, mas o holandês era mais rápido e conseguiu manter o 2º lugar. Mais tarde, o piloto transalpino foi ultrapassado por Jos Verstappen. Os holandeses voltavam a ser favoritos na Taça das Nações. Manuel Legião comandava, mas Martin Koen e Verstappen controlavam a corrida de tal forma que Koen deixou passar o seu colega de equipa. Os 2º e 3º lugares eram mais do que suficientes para assegurar a vitória. Entretanto, Pedro Coceiro, que seguia na 5ª posição, vinha a ser pressionado por Magnus Wallinder. No final da reta da meta, Coceiro trava muito forte e o sueco aproveita para o ultrapassar. No 6º lugar, seguia o brasileiro Walter Salles.
Na frente, Manuel Gião ainda era primeiro, mas Jos Verstappen e Martin Koen estavam muito próximos. Verstappen ataca a liderança de Manuel Gião. Pressiona o português e durante alguns metros os dois rodaram lado a lado. Só que na travagem para uma das curvas do circuito do Estoril, o holandês alargou a trajetória e quando Gião o tentou ultrapassar, Verstappen impediu a progressão do piloto nacional. O choque foi inevitável e assim Manuel Gião foi obrigado a abandonar. Uma manobra pouco desportiva de Jos Verstappen e que permitiu ao seu compatriota, Martin Koen, reassumir o comando da corrida. Para além do mais, e enquanto Manuel Gião ficava pelo caminho, Verstappen mantinha-se em prova e a Holanda estava outra vez na liderança. Magnus Wallinder passou a ocupar o segundo lugar, seguido por Pedro Coceiro e Oliver Martini. O italiano estava bastante próximo de Coceiro e na sexta passagem pela reta da meta, Martini e Walter Salles protagonizaram um acidente que teve como principal consequência o abandono por parte do italiano. O brasileiro teve mais sorte e pôde continuar em prova. Martin Koen, o comandante, e a sua equipa já tinham assegurado o triunfo na terceira edição da Taça das Nações em Fórmula Opel. Os portugueses já só contavam com Pedro Coceiro, que entretanto ganhara o segundo lugar a Magnus Wallinder. Koen e Coceiro detinham um confortável avanço sobre os restantes concorrentes e o terceiro classificado, Patrick Crinelli, estava a mais de 8 segundos. Portugal não tinha qualquer hipótese de ganhar por equipas, depois da desistência de Manuel Gião, mas mesmo assim Pedro Coceiro não quis deixar de tentar ser o primeiro a cortar a linha de meta. Coceiro procurou por diversas vezes anular a vantagem de Martin Koen, mas o holandês nunca permitiu a ultrapassagem. No final, tal como já tinha acontecido na primeira corrida, a vitória foi para Martin Koen. Na segunda posição terminou Pedro Coceiro, seguido por Patrick Crinelli da Itália, Wim Eijkmans da Bélgica e o alemão André Fibier. Por equipas, primeiro lugar para a Holanda com 14 pontos, segundo para Portugal com 35 e terceiro para a Itália com 40 pontos. Coceiro e Gião não puderam de facto fazer mais nesta Taça das Nações, especialmente na segunda manga, quando o nosso piloto da equipa Draco se viu envolvido naquela colisão provocada pelo holandês Verstappen. Gião, que teve uma atuação de grande nível, não escondeu no final o seu inconformismo pela atitude do seu adversário. Bem, eu no momento tinha o comando da prova, estávamos na quarta ou quinta volta e o Martin Koen, que vinha em segundo, deixou passar o Verstappen da sua equipa, que depois começou a fazer pressão sobre mim. Ele ali na travagem, esforçou muito a travagem, quis mesmo para cima de mim, eu deixei-o passar e ele saiu muito fora da trajetória. E eu voltei a meter por dentro e quando eu estou dentro da curva, o holandês mandou-se nitidamente para cima do meu carro e tentei impedi-lo também de prosseguir, mas o meu carro estava completamente desfeito. Não havia hipótese de continuares? Não havia, é completamente impossível de continuar. Tentei continuar e segui logo em frente no tanque, não tinha direção. Achas que foi um erro propositado? Foi, nitidamente foi propositado. Aliás, este piloto que fez isso já é conhecido por fazer este tipo de coisas lá fora e penso que foi intencionado mesmo. Pedro, tu fizeste o que pudeste, lutaste de uma forma espetacular para o primeiro lugar, mas não deu. Não deu, eu tentei logo nas primeiras voltas, fiz um bom arranque, tentei ir buscar o Manel para o ir ajudar na posição, que nós necessitaríamos de ganhar 3 pontos, só que infelizmente houve aquele incidente com o Verstappen e entre o Verstappen e o Manuel. Fica para o ano, acho que provámos aqui que temos uma boa equipa, andámos bem, necessitamos de sorte, infelizmente este ano as coisas não nos ajudaram. Mas fico contente, saio contente, tivemos um público maravilhoso a ajudar-nos. Infelizmente não lhes podemos dar a vitória, nem um pódio, mas julgo que para o ano vamos poder dar grandes alegrias a este público maravilhoso. Esperemos bem que sim. O Autódromo Fernanda Pires da Silva, já o dissemos, registrou uma das suas maiores enchentes de sempre. O público vibrou, aplaudiu insistentemente Gião e Coceiro e não deu certamente por mal emprego o tempo que passou no Estoril. Os organizadores souberam montar um espetáculo atrativo, pleno de movimento, com muita música à mistura.
Só faltou a vitória para o show ter sido total, talvez para o ano. No programa desta Taça das Nações constaram ainda 2 corridas especiais, uma destinada a um grupo de senhoras suecas, mais ou menos superdotadas em peso, para a prática do automobilismo e outra para vários convidados, na maioria jornalistas e caras conhecidas do meio artístico e musical. Embalado por muitos anos de corridas em Angola, Jorge Pego, da RDP, saiu vencedor do confronto em que os principais opositores foram Pedro Castelo e Fernando Petronilho, respectivamente do Autosport e Volante. Da primeira linha da grelha de partida saíram a nossa companheira de trabalho Paula Magalhães e Isabel Torres. Pedro Castelo acabou por ser o mais rápido nos treinos, mas o diretor do semanário Autosport não saiu da pole position como tinha direito. Em vez disso, largou da 6ª linha, devido à pouca sorte que teve no sorteio para a formação da grelha de partida. Rotações também esteve presente na corrida VIP, com José Pinto ao volante do Corsa GSI número 6. O sorteio também não foi favorável a José Pinto, que ficou posicionado na 5ª linha e tinha ao seu lado Pedro Roriz, do jornal A Bola. Com o sinal verde, as duas senhoras encostaram para deixarem passar os tubarões. Jorge Pego e Fernando Tornilho saíram bem e assumiram a 1ª e 2ª posições respectivamente, mas não seria por muito tempo que iriam estar nestes lugares, uma vez que Nia Amorim, mais habituado a estas andanças, rapidamente os passou. Com Nia Amorim sozinho no comando, o interesse da prova residia na luta pela 2ª posição, com Jorge Pego e Fernando Tornilho a ultrapassarem-se várias vezes na mesma volta. Fernando Petronilho nunca baixou os seus braços e tentou passar Jorge Pego no final da reta da meta. Só que desta vez as coisas não correram tão bem e o piloto do Corsa número 5 quase teve uma saída de pista. Petronilho, já com os pneus em mau estado, de tantas travagens queimadas, acabou por perder um lugar para o seu adversário. Ao alongar a sua trajetória na curva VIP, Petronilho permitiu que Pedro Castelo se aproximasse da traseira do seu carro. Na parabólica interior, o diretor do Autosport, por dentro, ganhou uma posição ao seu rival do volante. Um pouco mais atrás, José Manuel Fernandes, Pedro Roriz e José Pinto encontravam-se envolvidos numa acesa luta pela posse da 6ª posição. Refira-se que o piloto do Rotações efetuou uma má partida, mas conseguiu recuperar muitas posições. Nia Amorim, que tinha comandado a corrida desde a primeira volta, baixou nitidamente o seu andamento para deixar passar os pilotos que vinham logo atrás. Jorge Pego herdou desta forma a 1ª posição. No final da emotiva corrida VIP, Jorge Pego venceu, enquanto Pedro Castelo terminou na 2ª posição, à frente de Fernando Petronilho e Nia Amorim. O nosso companheiro de trabalho, José Pinto, acabou a prova na 8ª posição. E para terminar a competição da melhor forma, vencedores e vencidos juntaram-se na festa do champanhe.